Lorival Santana chega para ajudar a gente nessa cobertura. Oi, Lorival, boa tarde. Lorival, desde quinta-feira passada, que a gente vem aqui tratando desse mesmo tema todos os dias, mas é que certamente não tem como mudar a pergunta. No teu termômetro de hoje, você já enxerga alguma chance de Joe Biden desistir? Não, pelo contrário. Os sinais são cada vez mais evidentes de que ele pretende seguir adiante com a candidatura dele. Hoje foi a família dele reunida lá na residência de descanso presidencial de Camp David, que disse para ele que ele deve continuar, que ele tem sim condições de vencer o Donald Trump e que está do lado dele para que ele siga adiante. No entanto, uma outra família, digamos assim, a família política do Joe Biden está muito dividida. No Partido Democrata, essa discussão está gerando brigas e potenciais ressentimentos que não são algo bom numa campanha presidencial e campanha também para o Congresso, né? A renovação de um terço do Senado e de toda a Câmara dos Deputados, porque o gerente da campanha do Joe Biden, o Robert Flaherty, fez uma crítica muito dura a um podcast, que é um podcast democrata chamado Pod Save America, que é uma brincadeira com Deus Salve a América, porque houve um episódio discutindo isso, que, como você disse, nós estamos discutindo todos os dias, né? Se seria conveniente o Biden levar adiante ou o partido escolher um outro candidato. E aí, o Robert Flaherty, que é o gerente de campanha, falou assim, referiu-se a podcasters que se julgam importantes e dizendo que eles não deveriam levar adiante essa discussão, uma posição um pouco arrogante e um pouco antidemocrática, né, que pegou muito mal. Os condutores ali do podcast reagiram dizendo que eles têm o direito de discutir as coisas, que essa é uma atitude adulta, discutir, e que é melhor discutir agora do que discutir em outubro, ou seja, nas vésperas da eleição. Concomitantemente, o Partido Democrata está conduzindo aquelas pesquisas na base do eleitorado, sobretudo nos distritos que são mais disputados, que são mais vulneráveis, e aí é uma coisa muito localizada mesmo, o voto é distrital, entender até que ponto os candidatos à Câmara dos Deputados e ao Senado podem estar mais ameaçados agora diante dos seus concorrentes republicanos em face da dificuldade do Joe Biden no debate. Por quê? O voto não é obrigatório, o eleitor, a eleitora pode decidir sair de casa ou decidir ficar em casa. E se não se sente encorajado para votar no presidente, pode simplesmente não sair de casa e não votar no seu deputado, na sua deputada, senador, senadora. E isso preocupa o partido. Então, os resultados dessas pesquisas ainda não saíram, até onde a gente sabe. Claro que são pesquisas internas, mas acabarão vazando para a imprensa, claro. Mas serão um aspecto muito importante para o Biden refletir, para que ele não prejudique apenas a si mesmo, mas não cause um encolhimento no partido dele, se for isso que as pesquisas indicarem. Porque aí são várias coisas ao mesmo tempo, né? É gestão de campanha, é gestão de crise, é gestão política, né? Do tamanho que o Partido Democrata precisa manter na condução política dos Estados Unidos como um todo, mesmo que perca a eleição. Aí, Lorival, eu vou te fazer a pergunta que você fez no seu artigo para o Estadão, em que você pergunta, e se Donald Trump vencer a eleição? Lembrando sempre que não existe vida no si, mas o exercício da análise política, ele cabe. Portanto, e se Donald Trump vencer a eleição, meu caro? Bem, Donald Trump é uma figura que normalizou não aceitar resultado eleitoral quando é uma derrota, né? É uma figura que normalizou na maior democracia do mundo a tentativa de um golpe, né? Então, é também uma figura que rejeita a mudança climática, que não vê a necessidade de fazer uma transição energética.
é uma figura que rejeita também o apoio que os Estados Unidos dão à Europa no enfrentamento do imperialismo de Vladimir Putin. É uma figura que tem uma abordagem muito mercantilista em relação à China, né, que considera que é preciso elevar as tarifas de importação da China e dos produtos chineses, e isso seria a solução. E a disputa entre Estados Unidos e China, um dos aspectos menos importantes é o aspecto comercial, é uma disputa geopolítica que envolve também uma disputa entre democracias e ditaduras, enfim. Que dá apoio incondicional a Israel quando Israel, né, precisa receber limites nesse momento por causa dos crimes de guerra que está cometendo na faixa de Gaza e também na Cisjordânia. Enfim, então, por todos esses e outros motivos também, uma eventual vitória do Donald Trump representa uma redução da importância moral e geopolítica e militar dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são a maior potência militar do mundo, mas necessita sim das alianças que fez com os países europeus e os países do Indo-Pacífico. E tudo isso Trump rejeita. Agora, Lorival, você falou do aumento de tarifas da China. Quando o Donald Trump assumiu em janeiro de 2017, ele tomou essa decisão e ele provocou, sim, aumento de preços em alguns preços nos Estados Unidos, mas não foi nada que provocasse ali um processo inflacionário clássico na economia como um todo. Hoje a situação é completamente diferente, quer dizer, impor tarifas de importação com a inflação americana já bastante pressionada e com toda a mudança das cadeias de produção no mundo inteiro, quer dizer, o efeito dessa decisão dele pode ser inflacionário muito mais forte do que foi no seu primeiro mandato. O New York Times fez um artigo por esses dias, né? A gente lê tantas coisas, lembrando o mote da campanha de Bill Clinton, It's the economy, stupid, né? Que a economia vai decidir essa eleição. Acho que depois do debate, não mais só a economia, né, meu caro? Queria te ouvir um pouco sobre o peso que a economia tem, ainda mais levando em conta o que o americano vai decidir naquilo que ele sente hoje já no bolso. Sim, a economia é sim o fator mais importante, né? Embora a inflação esteja bastante controlada agora, na casa, entre 3% e 4%, o último dado foi 4%, mas e também a geração de emprego esteja muito robusta. O juro ainda está bastante alto, entre 5,25% e 5,50%, e isso carrega já ao longo de 2 anos agora, né, quando teve o pico da inflação, carrega um preço muito alto para os alimentos, para, enfim, muitos artigos essenciais e também para a moradia, né? E os juros estão altos para a compra de bens duráveis e tudo isso afeta muito o bem-estar dos americanos. Então, embora os números de hoje sejam muito bons, mas por trás deles existe essa perda de poder aquisitivo real daquele americano, daquela americana que são os eleitores naturais do Joe Biden, né? Que é a classe média, a classe mais baixa também. Então é isso que está afetando profundamente essa eleição. E aí se somam outros fatores, o aborto é muito importante e ele favorece o Joe Biden, né? Porque aí são as mulheres, os jovens, as pessoas mais progressistas que estão descontentes com a retirada da garantia do direito ao aborto feita pelos juízes da Corte Suprema que o Trump nomeou, né? Então, e a imigração favorece o Trump. Então, no equilíbrio entre esses 3 grandes fatores, neste momento, o Trump está, sim, sendo favorecido, está com uma narrativa muito mais efetiva. O Biden não conseguiu defender a economia no debate. Aliás, ele não conseguiu defender praticamente nada, né? Ele estava muito desarticulado, muito mentalmente, muito ruim realmente. Então, por causa disso, agora ele precisa correr atrás fortemente desse prejuízo, né? Conseguir mostrar para os americanos que ele tem a melhor agenda. Não vai ser nada fácil, é um prejuízo grande neste momento e o Trump está, assim, está na dianteira, sem dúvida, inclusive nos estados
que decidirão as eleições. Ainda existe uma dúvida com relação a Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, que serão absolutamente decisivos. Quer dizer, o Trump está muito consolidado na Carolina do Norte, na Geórgia, no Arizona e no Nevada, mas isso não é suficiente para eleger o Trump, é preciso dizer isso. Ele precisa consolidar a liderança dele, e aí tem pesquisas que não o colocam na liderança de Michigan, Pensilvânia e Wisconsin, que serão os 3 estados para os quais nós teremos que olhar com lupa nas próximas semanas, Thaís. Ótima leitura, Lorival. E eu falando aqui, né, dos efeitos que as decisões na economia que ele tomar podem gerar para os americanos, mas aí ele vai precisar ser eleito, tomar posse, tomar as decisões, e só depois os americanos vão conseguir fazer essa avaliação, apesar da gente já conseguir indicar que isso pode acontecer. Lorival, obrigada, meu caro, até já.